veterinário Sabita. Nesse vídeo eu vou colocar um boné, porque também foi uma aquisição recente que eu comprei. O mais gostei foi esse e finalmente chegou. Agora eu tenho meu bonezinho e eu vou usar muito aqui, talvez nos vídeos. É mais do que vocês imaginam. Eu também fui... Eu fiquei um mês sem gravar vídeo, tá? Então entendam que eu não sou consumista, eu sou realmente... Eu comprei muito mais do que geralmente eu compro num mês. Mas foram compras gerais de um mês, 2 meses, tá? Então, mostrando tudo pra vocês aqui. Eu comprei fui no shopping e acabei comprando umas coisinhas da Dylos. Eu ia comprar só uma coisinha, que era esse batonzinho Marsala, que é o que eu tô usando aqui. Achei muito lindo. E aí eu acabei, a menina me falou que se eu levasse mais coisas, eu ia levar brinde. Aí eu fui conquistada pelo brinde. E eu levei mais isso aqui, um lápis de olho, que é o que eu tô usando também aqui. E aí eu ganhei de brinde essa necessairezinha, bem pequenininha, mas ela cabe coisas aqui dentro. Cabe tudo isso aqui, ó. Tem uma certa largura dela, tá? Aqui dentro, ela fecha aqui, ó. Eu achei legal que o tecido dela vai ser muito bom pra colocar coisas com água, tipo escova de dente, sabonete. Vai dar pra colocar bastante coisa. E ganhei um esmalte também, isso aqui só com glitterzinho, que é muito lindinho, pra completar com outras cores. E eu uso muita coisa da Dylos porque é uma marca vegana, então eu priorizo, na verdade, eu só consumo marcas veganas. Principalmente para cosmético, essas coisas. Eu não uso mais nenhuma marca que não seja vegana. Então eu tenho uma lista bem limitada aí de cosméticos. Além disso, a minha avó comprou na Daiso, que a gente passou, esse coalinha de morango que eu acho tão bom. E eu descobri que existe um koala desse tamanho. Eu não sei se vocês conhecem isso aqui. É tipo uma bolachinha com recheio. É um recheio bem, assim, parece cremoso, não é tão cremoso assim. Se eu tivesse tudo na minha casa, eu comeria. E vem sempre com uma mensagenzinho aqui embaixo. Eu vou ler aqui com vocês qual que é a mensagem. Traga amor. A mensagem é traga amor. Acho que eu vou colar no meu bujo. Muito bonitinho. Esse aqui vem de morango, tem também o de leite e outros sabores. Os que eu mais gosto são esses dois. Ah, e tem um de manga, que é muito bom também. Tem na Liberdade bastante, o que eu mais compro na Liberdade. E acaba que eu descobri que existe um pote desse, tá? Era uns 50 reais o grandão, tá? Realmente o grande é bem mais caro. Outra coisa que eu adorei comprar foi esse óculos de sol, porque eu tava já querendo comprar ele. E eu achei muito lindo. Olha isso aqui. Eu tô fazendo esse review com vocês, gente, porque eu não pretendo comprar quase nada. Normalmente eu não vou comprar mais nada até o fim do ano, então é isso. Me limito a comprar livros, eu só vou ter livros novos no meu aniversário, que é em agosto. Mas essas foram as comprinhas que eu queria mostrar pra vocês, porque eu fui postando no Instagram e aí vocês foram me perguntando, pedindo foto e... Aí eu falei, por que não levar tudo pro YouTube, né? Então tá aí pro YouTube. E eu meio que esqueci de gravar todo o processo de montar a cadeira, mas tá aqui ela pronta. Olha que querida! Tô me sentindo uma mãe orgulhosa do filhinho. Sério, eu tô apaixonada na cadeira. Eu já queria muito ela, por conta de um negocinho que eu vou mostrar pra vocês aqui, que coloca o pé. Aí aqui eu vou poder colocar o meu pezinho, que eu tenho costume demais de ficar sentada igual o L do Death Note. Eu fico igual o L do Death Note. E aí vou ficar assim, ó, com essa cadeira nova. Corrigir a postura, né, depois de 10 anos sem uma cadeira. Papo sério, eu fiquei realmente 10 anos sem uma cadeira no meu quarto e eu ficar 10 anos sem nenhuma cadeira no meu quarto fez eu ficar com a postura toda cagada, mais do que já sempre foi, sabe? Então, agora, finalmente, eu vou poder... Não vou ter desculpa de ter uma postura ruim. Vou botar o pezinho pra mostrar pra vocês. É isso. Ai, tô tão emocionada. Você promete não arranhar minha cadeira? As pessoas estão de olho, hein?
Eu tava querendo já há um tempo falar com vocês de... Eu tava querendo falar um tempo com vocês de política, essas coisas, por conta das gracinhas do Trump, vamos dizer dessa forma. E eu achei incrível trazer uma recomendação literária. Então, a minha opinião sobre tudo isso vai ser recomendação literária de um mangá incrível chamado Hitalia. Não sei se vocês conhecem. Eu viajei pra achar todos os volumes que estavam lançando na época, porque eu tava desesperada pra comprar todos. Eu já tinha lido, já tinha visto anime, já tinha visto filmes também. E, inclusive, eu levei minha família pra assistir o filme que lançou no cinema dele na época, enfim. Eu gosto muito. É bem estereotipado, então vamos lá. É uma recomendação literária? É uma recomendação literária. Ele é um mangá super bem construído sobre a geopolítica internacional? Não. Ele, assim, a pessoa que escreveu a história, ela é formada realmente nessa... Eu acho que eu não sei qual que é a faculdade dele, se é história. Eu lembro que ele tinha uma faculdade. Então, assim, o mangaka, ele é um japonês e ele se formou numa universidade estadunidense. E eu acho que foi história, se não me engano. Depois eu tenho que procurar melhor. E ele basicamente teve uma ideia de falar, por que não a gente cria vários personagens como se fossem os países? Então, os Estados Unidos seria uma pessoa, o Brasil seria uma outra pessoa. O Brasil, se não me engano, tudo que eu tinha... Eu parei de ler isso aqui faz um tempo já, tá, gente? Isso aqui é o que eu tinha na minha estante. Já faz um tempo que eu não acompanho. Eu acompanhava mais nova. Eu não lembro agora se o Brasil foi oficialmente feito pelo mangaka ou se só fãs fizeram, aqui do Brasil, né, fizeram um personagem Brasil. Acho que não tem ainda. Então ele foca muito na Primeira e Segunda Guerra Mundial, sendo sincera aqui pra vocês. Todos os livros aqui meio que são essa treta. E, tipo assim, quando vem uma reunião de países, é literalmente uma mesa com 5 pessoas sentadas, né, quando tem os 5 grandes, né, derivados da guerra, das guerras. E então tem toda essa voltagem geopolítica. O que eu acho muito legal aqui é essa ideia genial de fazer pessoas se tornarem, os países se tornarem pessoas e interagirem entre si como pessoas, porque tem muita treta que acontece no mundo, que é picuinha, é literalmente alguém provocando, que é o que tá acontecendo agora com Trump e a China. Tipo, literalmente isso, ele arranjou motivo pra criar uma picuinha. É claro que a economia é uma coisa muito importante, mas existem muitos outros meios muito menos infantis de contornar isso, de fazer talvez o outro país se submeter a você, e, enfim, né, tentar controlar o comércio, que é o que os Estados Unidos sempre quer. Mas, enfim, essa ideia, então, é super legal, muito foda, e muitas coisas aconteceram no mundo, até as guerras, por causa de uma coisa muito besta, tá? Muitas coisas na história aconteceram por picuinhas. Então, literalmente parecem humanos, realmente, com traições, viravoltas, esse tipo de coisa, por isso que eu achei super legal. Ele foca na guerra, então, assim, os países do eixo, Itália seria a Itália, tá? Então, esse aqui é o Itália. Uma crítica já, inclusive uma crítica sobre isso, né? Eu queria que esses mangás tivessem muito mais mulheres do que homens. Mas, por exemplo, o Japão, eu imagino o Japão. Como ele é japonês, eu não sei a parte de artigo feminino e masculino, como que funciona, se existe artigo feminino e masculino, que eu acho que existe. Com certeza existe, na verdade, no Japão, perdão. Mas é que tem línguas que não tem essa parte, né, do gênero. Mas nos Estados Unidos, pro Brasil, eu não consigo ver tanta diferença, assim, de artigos. Porque eu sei que tem línguas que, às vezes, uma palavra em masculino é uma palavra em feminino aqui. Tipo, o que eu mais acho estranho é o banco na França. Quando fala o banco, na verdade, lá você falaria a banco. Então, é meio estranho. Então eu não sei o que aconteceu. Pra mim foi machismo mesmo, sabe? Então vários personagens são realmente homens. Itália, pra mim, seria uma mulher. Devia ser uma mulher, a Itália. Mas acabou sendo um homem. A Alemanha deveria ser uma mulher também. O Japão eu entendo ser um menino. Então esse aqui são os países do eixo. Começa, eu acho que com a parte da Segunda Guerra Mundial mesmo. Mas também fala da Primeira Guerra. E outras coisas. Isso não é exclusivo. Um país que tem uma personagem feminina é a China. Ela é uma personagem feminina. E ela é muito fofinha. Eu acho que ela não mostra tanto...
ela mostra aqui, nesses daqui, acho que ela mostra muito um crescimento chinês, sabe? Não mostra a China como potência, como é mais hoje, né? Mostra muito ela em crescimento, apesar do livro ser mais recente, né? Das histórias serem mais recentes, porque fala muito do passado. Então mostra muito essa ascensão. O Japão, inclusive, também mostra que ele é muito imperialista, muito dominador ali na Ásia, que é o que ele é. Mas ao mesmo tempo mexe muito com o estereótipo. Então a ideia disso aqui é literalmente fazer uma coisa mais simples, apesar de contar a história, apesar de contar as picuinhas da humanidade dos países e outras várias questões e curiosidades históricas. Aqui tá recheado de curiosidade histórica, é muito foda. Então, assim, não entendam que os países estão bem representados aqui. Esse mangá, inclusive, já foi banido em alguns países por conta disso, por conta do nacionalismo, porque os países não estão sendo, como eu posso dizer, representados com cordialidade. Tem países que são muito caricatos no estereótipo e acabam transformando. Parece que você tá chamando o país inteiro de ou muito ingênuo ou muito burro. Então, assim, cria problemas também essa parte. A Itália, por exemplo, ela é vista como o personagem mais bobinho que existe no mundo. Ele é bem, não vou dizer que ele é burro, mas ele é bobo, ingênuo e só pensa em comida, macarrão, esse tipo de coisa. Essa é a personalidade dele, assim, se fosse resumir tudo. O Japão é um personagem super sério, ele gosta muito de ver a natureza, as flores de cerejeira. E ele tá ali com eles, ele não sabe muito bem porque que ele tá com eles, ele fala isso na história, né? Mas ele fala que. Mas dá a entender realmente que é por conta dessa parte imperialista, né? Que é o que aconteceu. Então quer ganhar uma vantagem ali. E o Alemanha parece que é o mais sério, o único que quer realmente lutar, sabe? Mas a gente sabe que isso aqui, eu acho que o país mais ofendido, assim, que deveria se sentir nesse livro aqui é a Itália, porque é o personagem principal, e, de certa forma, né? E ele é representado dessa forma, como uma pessoa que não sabe nem que tá fazendo guerra, não quer brigar com ninguém, mas ao mesmo tempo tá lá e que só come macarrão. Então, tipo, é bem caricato mesmo, cheio de estereótipos. E é isso. Isso aqui não tem o condão de criar uma historiografia mundial da geopolítica, a relação dos países. E sim criar humor sobre a personalidade de cada país, se fosse. Cada país fosse uma pessoa. Entendeu? Então, dá pra entender? Eu queria saber se vocês já conheciam esse aqui, porque assim, eu sinto que eu sou a única pessoa no mundo que sou fã desse mangá aqui da vida. E eu gosto muito dele, apesar de todos os estereótipos, eu acho muito legalzinho. Eu já consigo imaginar estereótipos pro Brasil. Eu acho que, não vou dizer que seria banido aqui no Brasil, mas eu acho que a gente não gostaria tanto aqui no Brasil disso, tá? Mas é isso. E aqui tem os Estados Unidos também, que ele... meu personagem favorito é o Rússia, peraí, deixa eu mostrar pra vocês. O Rússia, que é esse personagem aqui, é meu personagem favorito. E os Estados Unidos, ele é tipo aquele... Ele tem umas historinhas dele sendo com treta com a Inglaterra, que era, né, quem colonizou ele. Então tinha umas tretas assim, a Inglaterra não entendendo porque ele quer se rebelar, sendo que é tudo bem aqui entre a gente. Por que será, né? Aí mostra muito a treta da Inglaterra com os Estados Unidos, né? Algumas historinhas. E eu queria falar isso por conta do Trump, porque os Estados Unidos, ele é visto realmente como aquela pessoa que quer ajudar os vizinhos, os amigos, tá ali sempre pronto pra ajudar. Mas por trás, ele não tá querendo ajudar porque ele é bonzinho, né? Tem os motivos dele, assim como todo mundo tem os motivos, sabe? Então, mostra muito esse lado super simpático dele, rindo o tempo todo, né? E ao mesmo tempo ele no modo sério dele, sabe? Mostra esses dois lados. O Rússia, por exemplo, sempre tá com a cara séria e ele é assustador e fofinho ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que eu descreveria ele assim. É isso. Fica a recomendação pra vocês. Se vocês não gostam de ler, pelo menos assistam o mangá. Opa! Se vocês não gostam tanto de ler o mangá, vocês podem assistir o anime e assistir o filme, porque tem bastante conteúdo sobre as historinhas. Tinha, inclusive, umas historinhas curtas que eu não sei se fazia parte do anime ou de uma série especial, que eram eles na versão chibi, versão criancinha, então versão pequenininha assim. E aí eram mais rápidas, eram histórias mais rápidas. Todas as histórias aqui são rápidas, sendo sinceras. Não é uma história linear, são episódios da história que estão sendo contados. Às vezes tem no mangá mesmo, às vezes tem 5 páginas, às vezes tem uma página. Então depende muito das histórias. E não é uma coisa linear, tipo, vamos contar desde a Segunda Guerra Mundial, desde a Primeira Guerra que aconteceu. É bem aleatório, assim, você que tem que pegar referência, ou você lê, não sei, algumas vezes o narradorzinho fala, mas eu não achei tão difícil assim de entender, sabe? Quando é muito específico, ele dá um contexto maior. Tipo, o estopim da Primeira Guerra Mundial, que foi a morte de um
foi da primeira ou da segunda? Acho que foi da primeira, que foi a morte de uma pessoa de um país em outro país, e aí outros países começaram a ficar, não, onde se viu uma coisa dessa, e começaram a entrar em guerra entre um contra o outro. Que foi o estopim, né? Não foi o motivo da guerra exatamente, mas foi o estopim. Aí mostra isso aí, dele passeando com a carruagenzinha dele, assim, sabe? Levando um tiro, morrendo, e aí criando guerra entre os países, porque ele era uma pessoa importante. E o eu corretora corrige aí com palavras no vídeo depois, na edição, se eu estiver falando muita besteira. Quase ia esquecendo de falar pra vocês do drama Se a Vida Te Der Tangerinas. Esse drama tá no Netflix. E assim, tem uma atriz ali que eu gosto muito dela. Quem me conhece muito talvez saiba disso. E ela só faz drama triste. Então eu já esperava isso, né? Mas assim, eu não esperava chorar com quase todo episódio. E não é só chorar, tipo, nossa, que triste, tudo é triste. Não, tem muitas coisas boas também. Então sempre vai uma oscilação, assim, de humor mesmo, que eu acho incrível de ser construída, porque pra mim essas obras têm que ser, as obras boas, né, livro, série, tem que ter esse poder de saber brincar com você, com as emoções, porque assim, se você está vendo alguma coisa e não está demonstrando nenhum afeto, nenhuma emoção, nem raiva, nem pelas cenas, né, nem amor, nem alegria, nem tristeza, essa obra não conseguiu te captar, entendeu? Isso vale até pra quadro, vale pra tudo da arte, sim. Então eu entendo que esse drama conseguiu fazer muito bem isso e brincar com várias emoções ao mesmo tempo nossas. Eu, pelo menos, senti muitas coisas quando assisti ele. E é uma história meio assim de família, né? Gerações se passando nessa família. Fala de uma personagem com mais detalhes e depois foca em outra personagem, mas ao mesmo tempo trabalha toda essa questão de família, de uma zona mais pobre perto de outras de cidade, não é urbana. Então é um lugar muito afastado, eles vivem num lugar muito afastado da cidade, então eles têm uma condição de vida muito diferente de outras pessoas. Eles às vezes têm que submeter parte da liberdade de vida deles e desejos e sonhos por conta dessa condição. E mais uma das garotas consegue subir de vida, ascender e socialmente, ao mesmo tempo que ela enfrenta também muitas coisas nesse meio novo dela, porque ela tá indo pra cidade, por exemplo, mas a família dela não é da cidade, ela não sabe como é ser da cidade, ela vai tendo esses impactos do que é ser uma pessoa pobre numa cidade, sendo que todo mundo ali do meio dela é rico e tudo mais. Também tem essa parte de época, porque ela tá fazendo faculdade, ela é uma menina e a história não se passa em 2025, então é muito lindo. Ela só quer ser uma poeta, deixe ela ser uma poeta. Eu fiquei muito emocionada pro final e eu recomendo muito isso. Ela literalmente queria, desde criança, né, a personagem principal ser uma poeta. Então é muito lindo ver toda a história dela, é emocionante, porque se a vida te der tangerinas, né? Pode acontecer, pode não acontecer coisas que você deseja, mas mesmo assim não desista dos seus sonhos. Acho que essa é a mensagem do filme e toda essa vivência de gerações, assim, que é bem forte também. Chorei horrores, recomendo, 5 estrelas, favoritado. Eu pretendo trazer pro Journal de dramas, mas aí eu gravo depois pra vocês.
ler livros escritos por pessoas que se formaram em letras é uma outra experiência. Aqui ele citou Baudelaire, basicamente Baudelaire, e é um dos poemas dele. Não sei se vocês conhecem Baudelaire, mas gente, eu gosto de pessoas sombrias e tristes. Pensa isso, é isso que você tem que saber do Baudelaire. Então tá aqui. E ele é fugido nas letras, ele é muito respeitado aqui no mundo das letras. Então, igual as pálidas visões que a sombra cria e que o olhar nos escravizam. Eu já parei e reli 20 vezes porque eu adorei esse trechinho. Só isso que eu queria mostrar pra vocês. O pôr do sol tá lindo, lindo, lindo.